Dizer algo para você. Nós vamos falar de Jesus hoje, mas eu quero continuar uma mensagem que eu iniciei no domingo passado, e nós vamos fazer a segunda sessão do tema Jesus durante a sua vida na terra. Você pode repetir isso comigo? Jesus durante os seus dias de vida na terra. No domingo passado nós abordamos 3 particularidades de Jesus enquanto ele viveu na terra. Nós falamos muito sobre a obediência de Jesus. Nós falamos sobre um Jesus que oferecia orações e súplicas diante de Deus. Nós falamos sobre um Jesus que era muito reverente, que demonstrava reverência. E hoje eu quero abordar mais 3 particularidades. E no meio dessas 3 particularidades, nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação, sobre aquilo que Jesus nos oferece. E o texto que nós vamos usar é Hebreus capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Esse texto, até que você acha aí, deixa eu ganhar alguns minutos. A gente pode resumir a vida de Jesus nesse texto de Hebreus capítulo 5, porque esse texto ele demonstra a maneira, a forma que Jesus viveu durante os seus dias de vida na terra. Mas longe de mim dizer que foi só isso que Jesus fez. O que na verdade eu quero é compartilhar com você, à luz desse texto, um resumo daquilo que Jesus viveu. Então, de fato, nós não vamos esgotar o assunto, ou não vamos aqui compartilhar tudo aquilo que Jesus fez, mas em essência, nós vamos falar sobre um resumo da vida de Jesus. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 10. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que coisa interessante nós vamos ver nesse texto. Essa carta aos Hebreus, a gente não consegue definir exatamente quem foi o autor, quem escreveu, mas o fato é que o autor, ele tinha em vista compartilhar alguns princípios do Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Levítico. Então, quando ele escreve Hebreus, ele está fazendo um paralelo do livro de Levítico, e ele está querendo mostrar que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi um sacrifício superior a todos os sacrifícios que o pessoal no Antigo Testamento fazia. Vocês lembram que o pessoal na época passada matavam bode, essas coisas, e faziam lá um holocausto? Jesus, quando ele vem e morre na cruz, ele é o sacrifício perfeito, e graças a Jesus na cruz morto e ressurreto, nós não precisamos mais matar animais. Amém? Agora a gente só mata o bode para comer, assado. Quem gosta de um bode assado? Então, a ideia do autor de Hebreus é dizer que Jesus é o sacrifício único e suficiente, mostrando para nós que o que ele fez é válido para todo sempre, para toda eternidade. Mas é interessante que nesse texto que nós lemos, nós enxergamos o resumo da vida de Jesus. Se você tivesse que escolher uma porção da Bíblia para você ter com você, se não pudesse tê-la completa, eu te sugeriria escolher Hebreus 5, de 7 a 10, porque mostra um resumão da vida de Jesus. E eu quero hoje compartilhar mais 3, repita assim comigo, 3 particularidades da vida de Jesus. Nós vamos falar rapidamente de 3 particularidades que Jesus tinha, que Jesus desenvolvia durante a sua vida na terra, e eu vou aplicar
na nossa vida. Eu vou tentar trazer para você de uma maneira muito simples, mas poderosa, o que é que Jesus quer que você faça enquanto você vive. Amém? Sabe por que eu gosto de falar de coisas mais práticas? Porque o que nós precisamos hoje é do poder de Deus. Uma pessoa que está enferma no hospital, ela não quer saber de teologia, ela quer saber do poder de Deus atuando na vida dela. Um casamento que está sendo bagunçado, que está acabando, ele não quer na verdade de um conselho sobre a volta de Jesus, ele quer o poder de Deus para restabelecer o casamento dele. Então eu quero ser muito prático com você hoje, mas dizer para você que a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar você aonde você precisa. É dizer para você que não é só falar bonito, não é você ter uma boa oratória, não é saber falar bem das coisas de Deus, é você demonstrar o poder de Deus de forma prática no seu dia a dia. A gente vem para a igreja muitas vezes, e aí a gente vê toda aquela formalidade, aquele negócio, né? Todo mundo às vezes bem arrumadinho e tudo mais, e aí tem aquele louvor, e o pastor chega, olá, tudo. Mas na verdade, sabe o que o povo tem precisado ultimamente? Nós estamos precisando, é de uma vida prática como Jesus teve, é de uma vida poderosa naturalmente, sem a gente achar as coisas difíceis. Eu estava dizendo ontem na vigília que nós tivemos, que às vezes a gente acha as coisas da Bíblia muito difícil de entender. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é. Se você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele ensina você a todas as coisas. Amém? Primeira particularidade que eu quero compartilhar sobre a vida de Jesus, está no verso 9. Ele foi aperfeiçoado. Você ouviu bem isso? Jesus foi aperfeiçoado durante os seus dias de vida na terra. O que isso significa na prática? Jesus, ele não nasceu perfeito. E quando nós falamos que Jesus não nasceu perfeito, é lógico, é óbvio que eu estou falando aqui da humanidade de Jesus. Jesus, ele não nasceu pronto para aquilo que ele viveria. Jesus, ele não nasceu completo, ele precisou ser aperfeiçoado. Quando ele nasce de Maria, você vai perceber que ele nasce como um ser humano, um bebê. Então ele precisava desenvolver a vida dele como um ser humano comum, e por isso ele precisou ser aperfeiçoado. Sabe o que é interessante? Ultimamente a gente não tem percebido muitas pessoas com um coração disposto a se aperfeiçoar. Agora, quando nós queremos um bom emprego, o que a gente faz? A gente procura uma faculdade, a gente procura um curso, nós vamos nos aperfeiçoar. Por quê? Porque nós queremos combater aí no mercado de trabalho, nós queremos estar na disputa, porque quem não é preparado, quem não se aperfeiçoa, não tem espaço no mundo. Faz sentido isso aqui que eu estou falando? Porque é que quando nós falamos de uma vida espiritual, de uma vida de caráter, nós não podemos também trabalhar o aperfeiçoamento do nosso ser. Deixa eu dizer uma coisa para você, se Jesus Cristo, ele foi aperfeiçoado, o que é que sobra para mim e para você? Se Jesus Cristo precisou ser aperfeiçoado, se Jesus precisou melhorar, se Jesus precisou ter posturas de renovo, de recomeço, de ajuste, o que é que vai sobrar para mim e para você aqui? O que é interessante é que Jesus, quando ele é aperfeiçoado, não significa que Jesus não era perfeito no sentido de filho de Deus espiritual. Eu quero que você me entenda. O que eu quero passar para você é que na humanidade de Jesus existiam áreas que ele precisava ser aperfeiçoado. Alguém pode dizer assim: eu não preciso ser aperfeiçoado porque eu sei bem o que eu quero. Se você sabe bem o que você quer, você vai ter certeza absoluta que tem áreas que dá para você melhorar. Sabe qual é o pressuposto muitas vezes da arrogância, da soberba, do orgulho? É quando você não tem um coração ensinável, é quando você não tem a disposição de se aperfeiçoar naquilo que dá para aperfeiçoar. O que Jesus viveu na terra foi ser aperfeiçoado.
O verso 9 ele diz claramente: então, aplicando aqui a nossa vida, não dá para nós queremos viver nessa terra sem desenvolver uma vida de aperfeiçoamento. Nós não podemos simplesmente achar que o conhecimento que nós temos, que a vivência que nós temos, basta. Não tem ninguém, por tão inteligente que seja, que ainda não tenha o que aprender. Alguém concorda com isso aqui? Não tem ninguém que, por mais esperto que seja, não precise mais de uma orientação em algum momento. Então a primeira particularidade da vida de Jesus era o aperfeiçoamento. Ele foi aperfeiçoado. Sabe o que eu acho interessante? Enquanto cristãos, nós temos uma herança em Cristo, e essa herança é por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Mas Gálatas capítulo 4 versículo 1 diz que o servo, ou o filho, que é o dono da herança, em nada se difere do servo enquanto ele não tem a maioridade. Olha o que está escrito, Gálatas 4:1. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Sabe o que isso significa em termos práticos? Você pode ter um pai muito rico, você pode ter um pai que tem um carrão, mas se você é menor de idade e não tem habilitação, o seu pai não vai dar a chave do carro para você. O carro pode ser seu como herança, mas você não anda nele até que você cresça, até que você amadureça. Estão entendendo isso aqui? O que o texto está dizendo é o seguinte: em Cristo Jesus nós temos herança espiritual, mas muitas vezes nós não pegamos, não nos apossamos da herança, porque nós não temos maturidade para receber aquilo que Jesus nos proporciona. Ai, se você entender isso aqui. O que eu estou querendo dizer é que Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morre e ressuscita, Ele tem uma infinidade de bens espirituais disponíveis para você, mas eu e você nós não conseguimos acessar, porque nós não temos aperfeiçoamento, maturidade para se apossar dessas verdades. Enquanto nós não amadurecermos, sabe o que vai acontecer conosco? Nós sempre vamos rejeitar o que nós não entendemos, porque a nossa tendência é rejeitar o que a gente não conhece. Está fazendo sentido isso aqui? Quando você é aperfeiçoado, você se abre para o novo. Quando você se abre para o novo, na verdade a tua perfeição não é completar o que você precisa chegar, é você continuar crescendo em Deus e na terra. Filipenses no capítulo 3, o apóstolo Paulo está colocando algumas considerações para esse pessoal, e no versículo 12, ele diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso o quê? Ele está falando de algumas orientações anteriores sobre maturidade, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós precisamos continuar caminhando, rumo a um aperfeiçoamento, rumo a uma maturidade. Ele está dizendo assim, ó, eu não sou perfeito, mas eu estou caminhando, eu estou buscando crescer e se aperfeiçoar. Assim deve ser a minha vida e a sua. Deixa eu tirar isso aqui que começou a fazer calor. Nós precisamos começar a crescer, a amadurecer, porque foi assim que Jesus viveu na terra. Ele se aperfeiçoou. Quando a gente fala de aperfeiçoamento, é falar de maturidade, é falar de crescimento. Nós precisamos parar de ser meninos. Tudo dói, tudo ai, tudo deixa, tudo ninguém isso, ninguém isso. Vamos parar, vamos ser gente grande em Deus. A gente precisa crescer, porque crescendo a gente acessa as verdades espirituais. Aleluia. Deixa eu continuar. No verso 15 de Filipenses 3, diz assim: por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quando a isso o Senhor vos esclarecerá. O alvo da nossa vida deve ser a maturidade espiritual. Assim como Jesus viveu na terra sendo aperfeiçoado, nós precisamos viver na terra sendo aperfeiçoados, sendo maduros em Deus, para a glória dele. E sabe o que o 16 diz? Filipenses 3,16: contudo, caminhemos na medida da perfeição que nós já atingimos. Deixa eu dizer algo:
Se você não se considera tão maduro ou tão aperfeiçoado, a sugestão bíblica é a seguinte: caminhe na sua medida. Você tem algum nível de maturidade, você tem algum nível de perfeição, você tem algum nível de conhecimento. Então você pode não saber muito, ou o tanto que você gostaria, mas caminhe no nível que você tem. Porque o que não dá é para a gente simplesmente deixar o que a gente sabe para trás, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Então a gente descarta o conhecimento que tem, porque não tem o conhecimento que queria. Alguém está entendendo isso aqui? Então caminhe na medida, no nível do seu conhecimento, no nível da sua maturidade, procurando se aperfeiçoar enquanto você vive na terra. Segunda particularidade da vida de Jesus, verso 9 ainda: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação. Se hoje no mundo existe um Salvador, é porque Jesus foi aperfeiçoado. Se hoje no mundo existe alguém que a gente pode depositar nossa esperança, é porque Jesus foi aperfeiçoado. Todos nós sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, amém? Todos creem nisso? Não é por obras para que ninguém se glorie, amém? Todos nós sabemos que a salvação não é um mérito do ser humano, a salvação é um dom de Deus, glória a Deus por isso. Mas eu quero trabalhar algumas coisas com você aqui, e eu quero te provocar hoje, e eu quero que você, por favor, preste muita atenção, para você não me interpretar errado. Quando nós falamos de salvação, como um Salvador, precisamos então dele. Nós precisamos desse Jesus como aquele que nos salva, que nos resgata. Mas Jesus viveu um processo na terra. Esse texto está dizendo que ele se tornou o autor da salvação, porque ele foi aperfeiçoado. Jesus ele se torna o autor da salvação, porque houve um processo na história dele. Ele veio para ser o Salvador, mas Jesus ele tinha a possibilidade de errar. No entanto, sem pecado algum, ele foi na cruz, no meu lugar e no seu, morreu, e no domingo de Páscoa ele ressuscitou. E nós só temos salvação porque existe um Deus que ressuscitou. Sem a ressurreição não faria sentido o cristianismo. Sem a ressurreição não faria sentido você estar aqui hoje. Mas deixa eu dizer algo para você: se Jesus se tornou o autor da salvação, porque foi aperfeiçoado, isso significa dizer que nós precisamos ser aqueles que carregam a salvação, porque nós somos alcançados pela salvação. Eu vou te explicar isso aqui melhor. Alexandre, você está dizendo que nós também precisamos ou devemos ser uma fonte de salvação? Sim, num certo sentido sim. Sabe por que eu acredito que nós, enquanto cristãos, nós precisamos ser uma fonte de salvação? Porque assim como nós somos alcançados pelo autor da salvação, nós podemos levar essa salvação pela pregação da palavra àquele que ainda não tem. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um amigo que é um autor de um livro. Eu tenho mesmo, isso é verdade. E esse meu amigo que é autor de um livro, ele está aqui comigo. E aí eu pego um livro do meu amigo e eu digo assim para você: está aqui ó, eu estou te apresentando o conteúdo, a informação do meu amigo autor desse livro. Ela conheceu essas informações do livro, ou o livro em si, pelo autor ou por mim? Por mim, sim ou não? Estou vendo algumas caras ainda meio... Ela não conheceu a informação do livro pelo autor diretamente. Ela só conheceu porque eu sou amigo do autor, estou com o livro na mão e dei para ela. Vocês não estão entendendo isso aqui?
Jesus, Ele é o autor da salvação, mas Ele confiou a mim e a você a mensagem da salvação. Você pode sim ser uma fonte de salvação, apresentando a mensagem da salvação lá fora. Você pode levar o livro para aquele que não tem, você pode dar informação para aquele que não tem, e a partir de você, aquele que não conhecia, quem se tornou a fonte da salvação para a vida desse? Entenda uma coisa, Jesus é o autor, a fonte da salvação. Não significa que quando nós apresentamos a salvação, somos nós que salvamos. Estão entendendo isso aqui? Você pode ser uma fonte de salvação para esse sertão nordestino. Você pode apresentar essa mensagem de poder. Você pode ser aquele que, caminhando com o autor da salvação, apresenta a salvação para quem precisa. Você não salva a pessoa, você apresenta a salvação para ela. É isso que Jesus fez. Ele então se torna o autor da salvação durante os seus dias de vida na terra. Mas sabe por que eu digo que nós, num certo sentido, temos essa salvação em nós? Nós carregamos essa salvação. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 13 até o 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta atenção, para ser salvo então, deve-se invocar o nome do Senhor. Amém? Continua o 14. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Deixa eu falar uma coisa. A salvação é pela graça, amém? Ela não é de graça. A salvação é pela graça, não é de graça. Por quê? Porque alguém pagou um preço. Muitas vezes a gente tem dito, não, a salvação é de graça. A salvação não é de graça, ela é pela graça. Porque foi Jesus quem pagou um alto preço, preço de sangue. Ela pode não ter preço para mim e para você, porque alguém já pagou. E o que eu quero que você saiba é que, para as pessoas crerem, elas precisam ouvir. Todo mundo aqui comigo? Para alguém crer no Evangelho, eles precisam ouvir. Olha o que está escrito: como invocarão se não crerem? E como crerão sem ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Sabe o que o texto está dizendo? A salvação, ela é um conjunto. A salvação não se dá num simples fato de uma pessoa, eu recebi uma revelação de Deus. Ainda que se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Mas de acordo com o texto que nós lemos, precisa de alguém que pregue. Para alguém pregar, precisa ser enviado. Então nós não podemos mais desassociar a salvação do corpo de Cristo. A gente muitas vezes quer pregar uma salvação do cabeça. É como se só Jesus salvasse. Mas o corpo não faz parte do cabeça? Aprove a Deus, escolheu salvar o mundo por intermédio da pregação do Evangelho. Então Jesus, ele se torna o autor da salvação. Mas você pode ser aquele que carrega a salvação. Você pode ser aquele que apresenta a salvação, para que o autor da salvação faça isso. Olha só que texto lindo, lindo, lindo. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que lhe derem ouvido. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, toma cuidado com o teu ensino, toma cuidado com a sua vida, porque se você tomar cuidado com a sua vida, você vai salvar você e todos aqueles que te... Quer dizer então que só o Timóteo tinha poder de salvar alguém? Sabe o que o texto está dizendo? O Paulo fala para Timóteo assim, toma cuidado do teu ensino, da tua vida, porque fazendo assim, você salva a você e salva aqueles que te derem ouvido. Quantos estão entendendo isso aqui que eu estou pregando? Quando você começa a prestar atenção na sua vida e carregar essa salvação, você começa a levar essa salvação, e assim, a reboque, você salva outros. Quem salva? Mas é Jesus. Nós sabemos que Jesus é o autor e Ele salva, mas o sentido que eu quero trazer para você é que você carrega a mensagem da salvação.
Sabe o que mais que me impressiona? É quando a gente fala de salvação, simplesmente num sentido prático. Eu quero ser salvo porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ser salvo porque, esse mundo aqui. Nós precisamos entender que a salvação, ela é o início de uma eternidade com Deus. A salvação, você pode desenvolver a sua salvação aqui. Nós precisamos entender que salvação é um processo. Salvação é algo que aconteceu, que acontece e que continua até a eternidade. A ideia é que nós sejamos o portador da mensagem da salvação. Amém? Jesus, durante os seus dias de vida na terra, ele se tornou o autor, a fonte da salvação. E é isso que ele quer comunicar comigo e com você. Para finalizar, terceira particularidade de Jesus enquanto esteve nessa terra, ele foi nomeado o sumo sacerdote. Deixa eu explicar isso aqui rapidamente para você. Jesus, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Jesus é o homem que a história nunca viu, no sentido de forma de atuação. Jesus é aquele que dividiu a história entre antes e depois dele. Ninguém foi como Jesus até o momento dele, e nós sabemos que ninguém será como ele. Jesus é aquele que de fato mudou a história do mundo. E sabe o que eu quero dizer com isso? Ele foi nomeado sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? O sumo sacerdote é o chefe dos sacerdotes. O que é o sacerdote, ou o que um sacerdote fazia na época do Antigo Testamento? Ele tinha algumas responsabilidades, algumas funções. Orava pelo povo, era modelo de santidade, ele consultava Deus, ensinava, era juiz. O sacerdote era aquele que fazia o meio campo entre o povo e Deus. Em termos mais simples e bem mais práticos, ele era aquele que ficava fazendo a mediação. Vou aqui, dou para você, você dá para ele. Quando nós falamos de um sacerdote como Jesus, nós estamos falando de um sacerdote supremo. Nós estamos falando de uma ordem diferente. Ele é o sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. E aí a gente vai precisar entender o que é, ou quem foi esse Melquisedeque, essa ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não tem uma linhagem. Nós não sabemos biblicamente de onde ele surgiu, para onde ele vai. É como se fosse um sacerdócio eterno. O que é interessante pensar dentro desse contexto? Melquisedeque, ele veio antes do Moisés, da lei mosaica, tanto que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Então, quando nós falamos que o dízimo é da lei, também não é verdade, porque o dízimo já existia antes da lei. Amém? Só um parênteses aqui. Mas Melquisedeque, ele tinha uma tipologia de um sacerdócio eterno. Era exatamente o tipo de sacerdote que Jesus viria a ser. Então, quando Jesus é nomeado a sumo sacerdote, é porque ele tinha todas as características divinas para assumir esse posto em uma ordem diferente. Ou seja, ele não era um sacerdote como Arão, por exemplo. Ele é um sacerdote de uma outra linhagem, de um outro nível. Que nível é esse? Um nível eterno. Jesus não perde o posto. Aleluia! Jesus não perde o posto. Ninguém ameaça Jesus. Jesus, ele não está correndo risco de perder o seu reinado. A gente precisa entender que o Deus que nós servimos é o dono do ouro, da prata, é aquele que vive, que ressuscitou, e ele não tem medo de perder o posto para ninguém, porque ele é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É uma ordem maior, superior. Sabe o que é importante a gente entender? Que ele foi nomeado sumo sacerdote, mas quando nós conhecemos a Jesus, nos entregamos a ele, ele quer instituir um reino de sacerdotes. Sabe o que eu quero dizer em outras palavras? Você é um sacerdote de Deus nessa terra. Deixa eu compartilhar esse texto aqui com você. 1 de Pedro, capítulo 2, 4 e 5. Achegando-vos a ele, a pedra viva. Ele quem? Jesus.
rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus. Deixa eu dizer uma coisa: nós somos edificados como casa espiritual para sermos sacerdotes. E qual é a nossa função enquanto sacerdote hoje? Nós temos a função de fazer o meio-campo da reconciliação do mundo com Deus. Nos foi confiado a mensagem da reconciliação, de acordo com 2 aos Coríntios, capítulo 5. Nós precisamos orar pelo povo. Nós precisamos ser aqueles que são exemplos de santidade. Nós precisamos consultar a Deus, ensinar a palavra. Somos aqueles sacerdotes enviados por Deus hoje. Hoje você não precisa ficar esperando só o pastor fazer tal coisa. Você não precisa esperar o líder tal fazer tal coisa. Você é um sacerdote de Cristo na terra. Você é alguém que tem a comissão de Deus sobre você. Apocalipse, capítulo número 5, versículo 9 e 10, diz assim, ó: eles quem? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos que estavam cantando diante do trono. Cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Deixa eu dizer algo para você, eu quero concluir isso aqui. Jesus, nos seus dias na terra, ele foi alguém sensacional e nos deu exemplo em tudo. Jesus, ele foi aperfeiçoado. Jesus, ele se torna autor da salvação para aqueles que lhe obedecem. Ele é nomeado a sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Sabe o que ele faz comigo e com você agora? Ele te habilita. Lembra daquelas heranças espirituais que eu disse que nós temos em Cristo Jesus? Nós precisamos amadurecer para entender o sacerdócio. Nós precisamos desenvolver o sacerdócio de Cristo onde nós vivemos. Nós precisamos parar de ser aquela igreja católica romana, aquela nossa ortodoxia antiga, que faz as coisas de acordo com a tradição. E o que eu quero dizer, presta atenção, não estou falando mal dos irmãos católicos, não é isso. O que eu estou falando é da prática litúrgica. Não é só o líder que pode fazer as coisas de Deus. Por intermédio de Jesus Cristo, você é um sacerdote, você é um ministro de Deus, alguém que pode levar o evangelho onde você andar. Nós precisamos, na verdade, sair da caixinha. Nós precisamos entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Agora, como crerão se não há quem pregue? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Jesus na terra, ele foi aperfeiçoado, nós precisamos ser aperfeiçoados. Jesus, ele se tornou o autor da salvação, e nós carregamos a mensagem da salvação. Jesus, ele foi o sumo sacerdote, então ele nos comissiona e nos constitui também como sacerdotes. Nós precisamos viver como Jesus viveu nessa terra. Eu quero que você comece a colocar a sua vida diante de Deus. Talvez em algum momento da mensagem o Espírito Santo